olhando ali para aquela ponte, né? É um antes e um depois. E nesse trajeto acontecem muitas coisas, né? Nessa luta. Quando uma pessoa me abordou e falou sobre autismo, eu nunca nem tinha visto falar essa palavra, autismo. Minha bolsa estourou muito cedinho e ela foi nascer já era quase 2 horas da manhã. Nossa. Então, assim, perdeu todo o líquido, né? E diz que depois que o líquido sai totalmente, a criança entra em sofrimento. Ela começa a ficar sem oxigênio. E foi o que aconteceu com a Amanda. Ela ficou sem oxigênio. E eu não sabia. Né? Então, assim, o médico, ele poderia ter tirado ela. Se ele tivesse tirado ela não teria ficado com essas sequelas. Minha experiência como mãe foi de uma forma assim, muito difícil, eu era muito nova. Minha filha mais velha tem 42 anos hoje em dia. Então, assim, nós morávamos no Rio de Janeiro. E, de repente, eu me deparei com uma criança com 2 anos e meio, que numa festa escolar, ela... Você faz com os coleguinhas, né? Ela já lia. E eu não sabia que ela lia. E vieram os coleguinhas dizendo assim, aqui, a Viviane lê. Eu falei, como? Com altas habilidades, vem chamadas comorbidades. Vem déficit de atenção, vem hiperatividade, vem depressão, vem uma série de problemas, porque eles têm altas habilidades, mas eles não aceitam ser diferentes dos outros, eles não aceitam ter altas habilidades. Eles querem ser normais como os outros. E eu discuto muito o parâmetro da normalidade, porque para mim ninguém é normal, tá? Quando eu engravidei do Júlio César, todas as evidências é que seria uma criança normal. E aí teve uma ocorrência na hora do parto, e ele teve paralisia cerebral. Já naquele mesmo dia que aconteceu tudo, a gente já sabia que ele ia ficar com sequelas, porque a pegada dele deu 3, né? Que é um exame que eles fazem para avaliar, né, a saúde vital da criança. Quando você tem um filho especial, você vira uma outra pessoa. Eu, um cara durão, assim, criado de um ritmo assim, meio na tora mesmo, aquele ritmo rural. E Deus me deu essa oportunidade, que isso aí é um ganho que a gente tem, você ter um filho especial. E daí quando ela nasceu, eles também não me falaram, né? E eu, marido de primeira viagem, ela ficou 17 dias na UTI e quando ela recebeu alta, eles falaram que ela estava na UTI porque ela estava com dificuldade para amamentar e tal. E aí quando a minha família descobriu que pediu para fazer algum outro exame mais avançado, e daí eu fiz esses exames e eu não gostei. E ela já estava com 3 meses também, né? Quando ela começou a apresentar convulsões, que eu também não sabia que era convulsão, que eu nem conhecia a pai. Andei pelos bosques assim por andar, nem mesmo sabendo o que procurar. Olhinhos fechados brilhando eu vi. Era a flor mais bela que brilhava ali. Não sabia nem que existia esse tipo de criança, esse tipo de pessoa, né? Ser humano com esse tipo de diagnóstico. E o que é que ela tem? Como? Hoje ela é tetraplégica, né? Ela tem paralisia cerebral em decorrência do parto. Né? Ela tem, chama síndrome de West, a síndrome dela. Filhos especiais, eu posso dizer assim, posso falar mais do autismo. Os pais de filho autista, eles têm uma cumplicidade muito grande, principalmente aqui em Palmas. Tem uma associação chamada Anjo Azul, que dá um suporte muito bom, mas essa associação, eu posso dizer que ela é sozinha, não tem um amparo do poder público,
não tem recursos. Se você for ver na Secretaria Estadual, na Secretaria Municipal, você vê quantos alunos de contabilidade tem. Se tem 5% da população, teria que ter milhares, né? Sim. Mas não tem isso. Eles dizem assim, 20, sabe, 120, 130. O que está sendo feito com eles? Ah, tem a sala de recurso. Aí na sala de recurso, a política pública federal bota uma profissional para trabalhar com síndrome de Down, com com TGD, né? Com TEA e com auxiliaridade. Não tem. Só um robô, porque não tem como você trabalhar. E com surdo, e com cego, tá entendendo? Não tem. Para avaliar, né, a saúde vital da criança. Então, eles dão uma nota em 5 sinais vitais. O Júlio César teve a primeira nota 3, então ele estava quase morto. E aí ele ficou entubado, ele foi para UTI, ficamos 18 dias no hospital. Então, foi uma luta muito grande pela vida, né? Então, lá no Dona Regina foram dias difíceis. Eu acho que foram os dias mais difíceis da minha vida. Eu fui para Goiânia, não satisfeita em Goiânia, fui para o Hospital Sara em Brasília. E quando a Amanda chegou a uma certa idade, a gente começou a desconfiar. Quando eu trouxe ela para papai, ela já tinha quase 3 anos. De cara, a fono que atendeu ela disse: sua filha tem problema de vista, sua filha não enxerga. E até então eu achava que enxergava. E a Amanda também, até 3 anos, ela não dormia, ela passava a noite em claro, ela chorava noite e dia. E daí eu começava a conversar com as pessoas, começava a dormir na conversa, porque eu não dormia, cansada. A mãe Monique fica desesperada. A mãe Monique fica assim, dá vontade de chorar quando eu lembro. Se você, me perdoe, mas se você não correr atrás de conhecimento, você sempre sem chão. O emocional vai pro pau, entendeu? Você olha assim, que você vê aquela coisa linda, assim, que graças a Deus, por isso eu tenho meu consultório, eu tenho vários pacientes aqui com altas habilidades, que eu ajudo essas mães. A mãe não sabe o que faz, a menina é reprovada na escola, a menina não tem interesse para a escola, a menina não quer. Eu tenho caso aqui de crianças de 9 anos que não quer ir para a escola, se recusa a ir para a escola. Mas nós temos assim uma imensidão de pessoas na região norte, o Taquaralto em si, os Aurenis, o Taquari, entendeu? O próprio Taquaruçu. Eu acho que precisava de uma demanda, porque tem muita demanda, precisava assim desses espaços. Na verdade, esses espaços deviam ser mais distribuídos em escolas, porque tem muitas pessoas que não sabem como lidar. Eu aprendi, eu procurei me aprofundar. A mãe mesmo foi assim, a maior professora que teve para mim foi a mãe da criança, a minha esposa, porque ela é que começou a me mandar as coisas. E eu não tenho muito o hábito de ler, não tinha, agora eu já tenho. Uma das idas para Brasília, porque eu comecei em Brasília de 3 em 3 meses, depois passou de 6 em 6, depois de ano em ano. Eu conheci, a madrinha dela conheceu uma criança que usava óculos e aí pediu o telefone do médico, era lá em Brasília. E aí essa mãezinha já falou de cara. Eu fui visitar a mãe, a criança e tal, era uma criança também igual ela, tetraplégica. Ela já disse, se você for, você leva dinheiro, porque ele não faz nada à vista e tudo dele é muito caro. Uhum. Então, quando você tem uma parceria em que o companheiro fala assim, não, hoje eu vou ficar aqui no teu lugar, vai descansar, que tu precisa reparar e recompor essas energias. Mas não, quando você vai ficando só na caminhada, né? Você recebe para cuidar dele, então tu vai cuidar sozinha. Mas aí à noite quer que você esteja linda, maravilhosa, e não é bem assim. Por isso que muitos casamentos vão por água abaixo. Por quê? Porque o homem não tem essa sensibilidade de entender que a mulher precisa dormir bem, que a mulher precisa estar bem para que ela seja uma boa amante, né? Por exemplo. Então isso vai destruindo muitos lares por conta dessa incompreensão. E a fadiga e o cansaço que é comum a todas nós também, né? Porque você vai para o serviço, você tem que ter aquele horário da terapia, os médicos exigem de você, olha, faça isso, 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 e vai só te passando tarefas, em casa você faça isso, estimula assim, estimula assado, mas ninguém chega para perguntar como é que você está. Eu acho que o poder público devia
buscar uma alternativa de cuidar mais dos pais. Você tem terapias para os filhos, mas você não tem para os pais. A minha esposa hoje ela sofre assim, de depressão tão forte de chegar a oportunidade dela querer tentar até o suicídio. E a gente sabe que isso vem assim, a pessoa fica tão sobrecarregada porque te limita para você na questão de trabalho. E aí a pessoa fica dentro de casa só cuidando da criança com problema e não tem uma atividade que eu acho que é obrigação do poder público. Eu não acho, eu tenho certeza. É obrigação do poder público. Você está bem? Você está precisando de ajuda? Isso não existe, nem por parte dos amigos, nem por parte, muitas vezes, dos familiares, nem por parte do próprio esposo, nem por parte de ninguém. Você começa a se sentir assim, aquela pessoa que estão te olhando como uma fortaleza, uma guerreira, alguém que é super, que pode tudo, que vai dar conta de tudo e que tem que dar conta de tudo. Eu não quis ter mais filhos, eu não me casei, eu me dediquei 20... A minha madrinha fala que não é 20 anos, é 40 anos, porque é dia e noite. Exclusivamente para Amanda. Hoje o que eu sinto falta, na verdade, é de nós, mães, nos reconhecermos como um grupo social específico. Nós não só somos mulheres. A gente é mulher, pode ser negra ou branca, mas nós somos mães atípicas. E como doeu, né? O nome dela é Maria Assunção, Ilza Maria Assunção. Eu me vi naquela mulher. A última vez que nós conversamos aqui, eu não sei se eu cheguei a falar isso para você, mas que eu pedi a Deus que eu já cheguei a pedir a Deus para quando ele me tirar o meu filho. E foi isso que aconteceu, né, com ela. Quem sabe também, quem sabe não foi o último desejo dela. Os dois morreram juntos, porque não é fácil. Uma pessoa, como é que pode uma pessoa ficar 5 dias morta dentro de casa e ninguém perceber? Ninguém sentiu falta. Ninguém sente falta. Ninguém. Cadê a família dessa mulher? Cadê os amigos dessa mulher? Como é que essa mulher vivia? Dá pra gente imaginar. Eu nem conheço ela, mas ela é minha mártir, da minha luta, da minha causa.